Fala pessoal, vamos lá. Começando aqui então o nosso encontro semanal do Somos. Sempre gosto de, no início, reforçar rapidamente o nosso desejo, reforçar rapidamente aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para que a gente possa entrar no tema do dia, tá? Então, Somos é uma iniciativa que é um pilar da Base 33, o nosso pilar voltado especialmente para a formação de discípulos. O nosso desejo é apenas formar pessoas para que elas se tornem discípulos de Jesus e o que a gente chama de filhos maduros. E a gente enxerga que existem níveis de filiação. E nós acreditamos que os filhos maduros são aqueles que vão reinar com Cristo, são aqueles que ele vai confiar. Então, a salvação ela é pela graça, a salvação ela é merecida, então todos que creem são salvos, mas além da salvação tem filhos maduros que serão aqueles que vão reinar, que vão poder ser usados para confiar não só no reino milenar, mas aqui. Então a gente tem alguns desejos que, para que isso aconteça, enxergamos que é necessário que a gente desenvolva uma série de capacitações no Senhor mesmo, né? Sermos aperfeiçoados por Ele. Deixa eu só colocar a Fabi aqui como co-host. Obrigado, Fabi. Então, hoje, como todos nesse projeto, pela graça de Deus, é bem atarefado e tem muitos encargos e muitas atividades e tal, a gente decidiu lidar com ele nesse primeiro momento de uma maneira muito orgânica e muito simples. Então, nosso objetivo nessa fase 1 são encontros semanais para que a gente possa cobrir pilares que fazem parte desse processo de maturação. Então, cada semana aqui a gente tem um foco. Aparentemente, quando você olha de forma isolada, parece que são focos bem distintos, mas que complementam esse caráter, essa mente de Cristo, esse sentimento de Cristo, né? Então, a cada semana a gente tem uma ênfase. Então, uma semana a gente foca em ensino, e a gente tem focado especialmente no ensino relacionado à revelação da Igreja de Jesus Cristo. Depois a gente foca no partir do pão, e esse encontro do partir do pão, ele tem um único foco: mostrar como é simples esse processo da gente confiar na palavra e no Espírito. Então nós lemos as Escrituras juntos, e isso é um desejo de que você, vendo essa realidade, vendo esse fruto do Senhor, você também deseje multiplicar isso com pessoas no seu ambiente, tá? Daí nós temos um outro encontro que o foco na outra semana é sobre questões complementares à igreja, então sobre a igreja perseguida, a igreja na sociedade, coisas que têm um envolvimento nosso, mas tem uma aplicação mais coletiva. E no último encontro a gente foca no processo relacionado ao ID, ao encontro ID, onde a gente é intencional nesse processo, tá? Então hoje a gente vai fazer, gente, o nosso encontro que eu tenho chamado de Partir do Pão. Então, baseado em Atos 2, né, lá a partir do versículo 42, a gente vê a condução da igreja primitiva, onde eles se reuniam e eles estavam juntos, perseverando na palavra, na oração, na comunhão e no partir do pão. Então a gente vê 4 ações super simples que era parte integrante da Igreja de Jesus Cristo no início, né, dessa caminhada. Então, palavra, oração, comunhão e partir do pão. E diz que a partir disso a igreja crescia em graça e as pessoas elas eram atraídas pela graça. Então é uma maneira muito simples. Eu acredito que isso não é algo histórico somente por um tempo, acho que isso é aplicado para todos nós. Então, nosso desejo hoje é fazer isso, né? A gente já fez 2 vezes, né? E a gente vai fazer hoje de novo, tá? Então, queria encorajar você para abrir a tua Bíblia no livro de Mateus. Então, o que a gente está fazendo nesse partir do pão, né?
a gente está fazendo uma prática simples. Eu quero ajudar vocês a exercitar essa prática. A gente sempre fala sobre exercitar o espírito. O espírito é como um músculo, se você não exercita, atrofia. E a melhor maneira de exercitar o espírito na edificação da igreja, como a gente vê em Atos 2:42, é entendendo que todos tinham tudo em comum, né? Então, existe uma aplicação específica para aquela época que era a questão dos bens, mas isso também está relacionado a essa questão do exercício, né? Do dom, da porção e tudo mais. Então, se eu faço um encontro aqui, onde só eu ensino e vocês ouvem, quem está exercitando o espírito? Eu. Vocês estão só recebendo. Agora, se a gente faz um encontro onde todas as pessoas podem exercitar o espírito, ou seja, podem ler, elas podem falar, elas podem compartilhar, elas podem orar uns pelas outras, a gente pode ter comunhão, todos funcionam. Então, o nosso desejo é que todos aqui funcionem, amém? Então, nós estamos lendo o Evangelho, né? O Novo Testamento, por quê? Porque sempre que você for fazer isso com alguém, ou quando você for começar esse processo da leitura da palavra, é sempre recomendado que você comece com o Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento começa a partir de Jesus. E Jesus é, né, o centro de tudo. E também porque o Novo Testamento ele é mais fácil para todo mundo poder ruminar, discernir e fluir, tá? Aqui está minha digníssima. Boa noite. Então, vamos fazer assim. Estamos aqui em quantos? Deixa eu só dar uma olhada. Em 16. Queria saber uma coisa. Quem aqui não vai poder abrir o áudio e ler? Só para eu saber. Quem aqui, por alguma circunstância, está na rua, está num ambiente com muito barulho, não vai conseguir, me diga só para eu saber. Quem não só dizer... quem não puder fechar a câmera, quem puder abrir a câmera, que aí a gente já... Tá, a Magda não vai poder. É isso, Magda? Acho que é. Tá, a Fer também. Ok. A Jaque, a Fernanda, a Meriane e a Amanda vão conseguir? Mariane não. Tá, então vou pedir um grande favor aqui, então. Todo mundo que não puder ler, fica com a mão levantada, então, porque daí fica mais fácil para eu poder distinguir e a gente ter esse tempo de leitura, pode ser? Daí todo o restante que pode, a gente fica com a mão normal aqui. Ok. Tá, então beleza. Tá, até se você for sair depois... A Fernanda bateu palminha, Fê, levanta a mão, aquela mão assim mais firme assim, recebendo, amém, se você por acaso não for poder, tá? Aí, perfeito. Então vamos fazer assim, a gente no último encontro leu o 3, né? O 1, 2 e o 3. Então a gente vai começar a ler a partir do 4, tá? Ok, então a gente lê 4, 5, daí dependendo do fluxo aqui a gente vai no 6 também, tá? E a sequência, qual vai ser? Ok, só deixa eu ver, Risodete, cadê? Beleza, então ó. Então a gente vai fazer assim. Eu, a Pri, a Irineuda, Fabiano, só... Você sabe renomear aí? Renomeia então com o nome de vocês dois, só pra gente poder... Então vai ser eu, a Pri, Irineuda, daí Fabiano, Nath, E a esposa, Fabi, Rosânia, Felipe Begali, Jaque, Eliene e Tereza, tá? Show. Isso aí. Então, como é que a gente vai fazer para quem não fez? É bem simples, tá, gente?
A gente vai ler um versículo cada um, simples assim. Então você vai abrir o teu áudio na hora que você for ler o teu versículo e todo mundo vai acompanhar junto, tá? Beleza. Então vamos lá. Vamos começar a gente aqui. A seguir foi Jesus levado pelo É mais um pouquinho Espírito. mais alto, pertinho. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Deu para ouvir, Rafa? Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Sou eu, né? Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Agora a Jaqueline, vai. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Beleza, a Eliane consegue? Legal. Eu sou depois da Eliane Isso. ou agora? A Eliane não respondeu. Você pode, Eliane, ler? Não pode pular já. Então vai, vou pular a Eliane. Vai lá, Tê, você. Eu leio o 9, né? E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Sou eu? Isso. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Amém. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Agora vamos ao Fabiane e depois a Rosânia. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Amém. Clica só no microfone, Rosânia, por favor. Foi o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Agora o Fê. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora a Jaque. É o 15 ou 16? Me perdi aqui, minha Bíblia é diferente de leitura. É o 18. Jesus. 18? Isso. Caminhando longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro. Ele era o irmão que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores.
Ok. Gente, antes de continuar, eu queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir, porque eu estou lendo, mas eu acho que me pularam, e aí eu não estou ouvindo, não estou vendo, ninguém está me Agora, ouvindo. agora você tá, estamos te ouvindo. Está me Vamos lá. ouvindo agora? Vai lá. Vamos. Você, 19. É o 4:19? 4:19, isso. Tudo bem, vamos lá. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Uau. Agora é a T. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai, o seguiram. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhes então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Amém. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiram. Fabiane, capítulo 5, verso 1. Oi, tá. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se deles, de seus discípulos, e, abrindo a boca, o ensinava, dizendo: Calma aí, que Bem, vamos voltar na ordem aqui, gente. Tá, eu pulei a parte A do versículo, desculpa. Não. Ó, você fala depois da Jaqueline, tá, Eliane? Eu te aviso Tá aqui quando bom. for outra vez. Agora a Fabi. Vai, Fabi. Depois a Um. Rosane e depois volta a ordem certa. Volta pro 1 ou lê o 2? Pode ler o 2. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não, Felipe. Oi, é minha vez agora? Não, Bem-aventurados Felipe. os Felipe que pegar. choram, porque serão consolados. Jaque. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Agora você, Eliane. Tá, agora tá no 3, é isso? No 6. Ai, meu Deus. Tá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora a Tereza. 7. Eu agora, quem é? O 7. Você, isso. Bem-aventurados e misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Estou saindo agora, tá? Paz. Amém. Amém. Deus abençoe, Tê. Você, Mozinho. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Amém. Bem-aventurados perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Amém. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Amém. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Agora a Fabiane. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Rosânia, depois Felipe. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Felipe Begalho. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Será que eu tô...
Não, ele leu Você 15. tá. É o 15. É o 15. 16 É o ou 15. eu. É o 15, Fê. Lê de novo o 15. Desculpa. Sem Nem, problema. nem se acenda uma candeia para condená-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Versículo 16, Jaque. Depois 17 ele. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumpri-la. 18. Sou eu? Isso. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo será sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, Deixa ali adiante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Acho que eu me precipitei. Isso. Não é isso. Versículo 25, Fê. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejam recolhidos à prisão. Seja recolhido à prisão. 26 já. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu coração lançado ao inferno. Se a sua mão direita levar você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Bem foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e torna-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. vocês também ouviram que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. 34, Rosane. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, por ser estrela dos seus por ser estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça,
porque não posso fazer o cabelo tornar-se branco ou negro. Seja, porém, a vossa fala, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que 45. vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? E 47. se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fareis demais? Não fazem publicanos também assim? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Amém, gente. Vamos ficar, né, nesses 2 capítulos, porque tem muita coisa pra gente ruminar aqui, né? Pra gente meditar, pra gente fluir. Então, eu queria que você desse uma olhada, né, nesses 2 capítulos, passasse o seu olho aí nos versículos que a gente leu. E eu queria agora que a gente tivesse um momento para que a gente possa compartilhar coisas que a gente ganhou, coisas que o Senhor fez saltar à luz, né? No seu entendimento, no teu coração, algum versículo que te chamou a atenção, algo que talvez você já tenha lido algumas vezes, mas hoje de alguma maneira te tocou, né? E a gente crê que o Espírito Santo vai fluir aqui entre nós, nesse compartilhar, tá? Então, eu vou fazer agora o inverso. Vou parar um pouquinho. Deixa eu ver. Ok. Então tá. Então, vamos fazer assim. Todo mundo que quiser compartilhar, levanta a mão. Daí a gente tenta todo mundo compartilhar bem breve o que cada um tá ganhando. Mas levanta a mão virtual aí quem quer começar. Das outras vezes eu que comecei, né? Então eu vou ficar quietinho hoje. Eu só vou me alimentar hoje. Então vai, Eliane. Pode abrir. Tá conseguindo? Mas Estou pronto. tentando, né? A tecnologia e eu, a gente está brigando feio aqui, acho que eu estou perdendo. Boa noite a Não, todos. pode ser. De modo geral, né, esses capítulos e os que se seguem, eles vão trazer essa contraposição daqueles aspectos onde vai estar essa dúvida, né, essa dicotomia, tá? O que é pecado, isso ou aquilo? Aí vem a questão de graça, né, e a lei, então vai estar esse embate. Então, o que me chama a atenção nessa noite é essa questão de que está sempre a gente está sempre tentando isolar um fator, né? Ah, isso não é, que é essa questão que a gente já vem debatendo nos grupos de quem pode falar, quem deixa de falar, né? Quem está apto a falar. Então, hoje isso me chama bastante atenção sobre essa contraposição da graça e da lei, né? De que a gente estabelece muito essas caixinhas, essas separações.
de que o que pode e o que não pode, quem deve ou quem deixa de fazer alguma coisa. Então, a gente estabelece alguns critérios e a gente fixa nisso por muito tempo, geralmente. E aí, quem vai chegando vai tendo que aderir a tudo isso. E quando alguém se opõe a essas questões, todo mundo costuma dizer, não, tá errado, isso é você que tá errado. A gente não para verificar como que está essa engrenagem, né, o funcionamento. Então, assim como outros sistemas, de forma geral, no Brasil, eu já venho falando há algum tempo que esse sistema também hierárquicos dentro das instituições religiosas, elas estão também decaídas. E isso não é uma crítica, é claro, né? Mas é no sentido de que precisa se voltar a outras questões. Quais são os outros aspectos? O que está ficando para trás? O que a gente não está conseguindo ver? Então, hoje isso me chama bastante atenção, né? Essa questão dessa contraposição de que só tem dois lados, ou é assim ou não é, ou o que você faz está errado. Então, isso me chama a atenção por conta dessa parte, dessa contraposição de uma coisa ou outra, né? Então, assim, aqui não abre espaço muito para a questão da criatividade mesmo, desse moldar-se do espírito que o Rafa sempre coloca, né? De que a outra pessoa também pode exercitar. É muito comum que a gente tende a ter justamente essa característica de alguém que lê bem, alguém que tem uma dicção muito boa, vai ler aqui, até mesmo no grupo, né? Às vezes a gente acontece durante essa leitura, né, todo mundo meio que fica tentando se achar, todo mundo meio que se perde, a gente gagueja e erra, enfim. Aí a tendência é que a gente pense, não, podia alguém que lê bem, lê rápido, lê tudo, e aí depois pronto, alguém discute. E essa parte de que todos nós podemos aprender, que todos nós temos habilidades e podemos expor essas questões, isso é realmente muito fantástico. Então, ao longo desses capítulos que a gente leu, isso me chamou bastante atenção. Amém, Eli. Obrigado, viu, por compartilhar. Bênção demais. Que ótimo. Silvana e Fabiano. Bem, boa noite a todos. O que eu ganhei também nessa passagem é um pouco também, fala sobre, em relação à lei e à graça, né? Na verdade, assim, nós tínhamos um entendimento até pouco tempo, assim, que eu creio que muitos irmãos têm esse entendimento, né? Que o Senhor, Jesus veio para cumprir a lei, para derrubar a lei, para nos libertar da lei, né? E não deixa de tá certo isso, né? Mas nessa passagem aqui, o que chama atenção é que toda vez que ele fala, que o Senhor fala, antigamente falavam isso, mas eu falo isso. Então, na verdade, o Senhor veio e deixou a lei muito mais difícil do que era. Quando ele fala que a lei diz só que tu não pode matar, mas agora o Senhor está dizendo que se tu falar mal do irmão, tu está matando também, tu está assassinando. Então, na verdade, o Senhor veio e tornou a nossa vida muito mais difícil do que era no Antigo Testamento. Mas só que também o que me chama a atenção é que os irmãos do Antigo Testamento, eles tinham que acordar todos os dias e andar na linha conforme a lei para não pecar diante do Senhor. E depois que o Senhor veio, essa lei, além de ele tornar mais difícil para nós cumprir, e ele sabia que nós não ia ter condições de cumprir, né? Ele se coloca diante de nós para ele cumprir essa lei. Então, o que significa isso? Eu posso falar mal do irmão, que eu vou estar assassinando ele, né, conforme o Senhor diz ali, mas se eu tiver em Cristo, se eu tiver no Senhor, se eu tiver em comunhão com Ele, se eu tiver ligado com Ele, o Senhor vai estar dentro de mim, vai estar trabalhando em mim para mim não fazer isso, não cometer esse pecado, esse deslize. Então, automaticamente, ao mesmo tempo que o Senhor veio e deixou a lei muito mais difícil para nós cumprir, ele se deu como ferramenta para que nós conseguíssemos cumprir toda essa lei, que hoje, na verdade, não é mais a lei, mas é a graça que o Senhor nos dá, né? Então, resumindo, nós, em vez de fazer como os irmãos do Antigo Testamento, de sempre estar andando na linha preocupado em não descumprir qualquer lei ou para não ofender o Senhor, para não pecar diante do Senhor, hoje o nosso trabalho é se aproximar cada vez mais dele. Quanto mais perto dele nós estiver, mais nós vamos conseguir cumprir
a antiga lei que hoje se tornou a graça, né? Amém. Hum, Falar? uhum. É, posso falar? Amém. Uma das coisas que me chamaram a atenção aqui foi no capítulo 4 de Mateus, no versículo 23, que diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Né? A gente vê assim, me fez lembrar, né, quando o Rafa tem nos ensinado sobre a cultura do reino. Jesus, ele veio, né, em toda a Galileia, e ensinando nas suas sinagogas, ou seja, nas lideranças que estavam ali presentes, em toda aquela comunidade que estava reunida ali. Jesus veio com esse objetivo de implantar a sua cultura. E ele começou justamente onde estavam os doutores, onde estava aquele povo ali reunido que poderia, se abraçasse aquela causa, ser uma grande influência naquela época, para que levasse adiante essa cultura do reino. E ali ele, né, deu continuidade a esse projeto, levando a toda aquela comunidade, a todas as pessoas que ele encontrava, ele vinha trazendo um novo parecer, né, como o irmão disse aí. Tudo que as pessoas faziam, Jesus colocava, mas eu vos digo assim, né, porque a cultura do reino era o que era prioridade naquele momento. Então, Jesus veio assim, com esse objetivo, e hoje a gente está querendo implantar e continuar com isso. Né? Então, eu achei isso muito importante. Né? É um desafio muito grande que eu acho que a gente tem hoje, trazer essa consciência dentro da sinagoga, né? Para que ela possa perceber que voltar ao início, né, do projeto de Deus, que eu acho que isso aí, no passar do tempo, foi se perdendo, né? Outras culturas foram sendo inseridas e isso foi levado adiante, foi comprometendo o propósito, o primeiro propósito de Deus, né? Então, eu creio que hoje essa é a nossa missão, dar continuidade a isso, conscientizar aqueles que estão perto de nós, que a gente tem mais influência, para que isso possa ser levado adiante. A igreja, eu acho que tem se perdido muito nisso aí, né? Tem se deixado influenciar pelas culturas aí que nós temos visto, e aquilo que Deus começou mesmo tem se perdido. Então, é interessante isso. Jesus ia pelas sinagogas, né? Anunciando Amém. isso Glória a também. Deus. Amém, Rosana, que bênção. Só complementando aqui o que a Rosana falou, isso me chama bastante atenção também, por quê, né? Porque Jesus ele veio trazer algo que transcendia a expressão religiosa da época, né? Que na época era a sinagoga, a gente sabe, enfim, vamos falar mais disso no estudo, que a sinagoga não era nenhuma referência como igreja, né? A gente muitas vezes usa como exemplo, mas em termos práticos, o que Jesus falou em Mateus 16 não tinha nada a ver com a sinagoga, né? Mas mesmo assim, ou seja, algo que transcende, mas ao mesmo tempo ele voltava e ele falava naquele ambiente. Então a gente vê também em Atos 2, era nas casas e no pátio do templo, né? Então talvez isso seja uma lição pra gente, né? Eu ganho isso hoje também, porque muitas vezes, e nós, né, mas nós aqui temos ganhado a revelação da igreja que transcende a nossa comunidade de fé, né? Que transcende a expressão local, mas que nos traz o encargo, como Jesus, de sermos resposta localmente, né? De podermos levar isso. Amém. Glória a Deus. Rosânia. Fabi, você, Fabiane. E Bom, aí? quando a Pri começou a ler, que eu vi que era a passagem de Jesus do deserto, é uma passagem que me pega muito, assim, né? Eu estava distraída aqui e vi lá Mateus 4, porque muitas coisas Jesus submeteu na terra
por cumprimento de profecia. Essa parte do deserto eu nunca entendi, porque não fala, né, em nenhum momento, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi escrito. Então, se é, eu não sei, mas para mim foi muito mais para a gente hoje olhar isso e falar, meu, não é impossível, sabe? Muito mais empatia, né, de falar, meu, eu vou fazer, não precisando fazer, né, e aí vai muito do que veio embaixo, assim, não é do propósito porque ele veio, né? E não do que ele poderia ou não poderia, ou deveria ou não deveria, mas do que ele tinha que fazer. E essa parte do deserto, assim, me pega demais, porque para mim foi muito para mostrar para a gente, tipo, que dá para ser feito, sabe? Em carne não é impossível. Então é muito amor, assim, Fala eu no fico aspecto até. do jejum ou só uma No referência? aspecto do jejum e da tentação e do deserto, porque são palavras, não sei, para mim pega muito, assim. O deserto, com o jejum, com a tentação, tipo, todo esse conjunto são coisas que a gente passa, acho que, na vida e Jesus não precisava ter passado por esse momento. Não precisava de várias coisas, mas muitas ele fez por conta de cumprir a profecia. E essa Sim, parte do deserto, para mim, é mais como, tipo, eu também passei por isso, sabe? sim. Amém. Uau, amém. Glória a Deus. Bênção demais. E é bênção, né? Porque foi depois do batismo, né? Engraçado isso também, né? A gente muitas vezes acha que o batismo já é um processo de a gente já estar pronto para algo, mas na verdade, pós-batismo ele foi forjado, né? Para esse processo. E a gente vê que a resposta de tudo era o que? A palavra, né? Palavra. Ele respondia a tentação com a palavra, ele respondia a fome com a palavra, ele respondia ao engano com a palavra. Sim. Muito bênção. O Fê tinha levantado a mão, daí baixou, não sei se você quer falar, Fê? Não? Amém. Amém. Aqui nessa parte da tentação, no capítulo 4, é interessante porque fala a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, né? O Espírito, letra maiúscula, para ser tentado. Então, quantas vezes a gente tem essa perspectiva de apenas o Senhor nos livrar do mal, né? Quando a gente imagina o inimigo tentando, a gente imagina que é o mal. Inclusive, na oração do Pai Nosso, ele fala, livra-nos da tentação, né? Mas o que é interessante é essa ação, Não nos deixe cair em deixe tentação cair e em livra-nos tentação do e mal. livra-nos do mal. Exato. Aqui, o que é interessante, ao meu ver, né? Aquele zoom out da perspectiva de Deus, né? Se a gente fica só na nossa perspectiva, a gente quer o bem-estar, a gente quer os livramentos, a gente quer aquilo que a gente enxerga como bênção. Não que o Senhor não queira tudo isso para nossa vida, mas o Senhor está muito mais preocupado e ocupado e trabalhando até agora em nos tornar algo do que nos entregar algo. Então, tudo que a gente vive na nossa vida é sobre um trabalhar de Deus que estamos nos tornando algo, né? E nessa caminhada, a gente às vezes demora para entender esse processo, mas o Senhor o tempo todo está nos moldando para algo. E aqui quando fala que o Espírito levou ele para ser tentado pelo próprio diabo, mostra esses episódios em que Deus não tem esse olhar almático que a gente tem, né? Ah, eu vou livrar o meu filho de estar ali. Não, ele veio para ser tentado, ele veio para sofrer, ele veio para ser morto, para um propósito maior, né? Por aquilo que seria cumprido sobre toda a humanidade. Então, quantas vezes o Senhor nos leva a situações de perseguição, de tentação, porque somente no Espírito vamos saber vencer, né? Então aqui claramente Jesus soube, na plenitude que ele é, né?
responder a cada questão e vencer o inimigo ali, resistir ao inimigo, porque ele estava no espírito, tanto que ele só respondia com a palavra, né? Ele era próprio Deus, né? Ele, naquele instante, corporalmente falando. Então ele poderia, sei lá, quantas vezes ele expulsou o demônio, ele poderia ali já rejeitar. Mas ele sabia que ele deveria ouvir tudo aquilo, sabe? E rebater com a palavra. Então isso para mim é um grande ganho, assim, de ver quantos episódios da nossa vida é o próprio inimigo, mas o Senhor tá deixando ali porque ele tá Desforjando. nos forjando e enxergando que estamos prontos para responder no Espírito. Posso falar só um ganho que me veio agora enquanto você falava? Eu já li esse texto tantas vezes, né? Milhares, talvez, sei lá quantas, né? Mas agora, isso que a Pri falou, chamou muita atenção, essa questão de o Senhor está, né, mais preocupado em nos, né, formar, ou seja, manifestar quem nós somos, né? Você usou a palavra mais Nos tornar, tornar, do que né? nos entregar. Tornar. Mas tornar quem? Tornar quem nós já somos, né? E daí, quando ela estava falando isso, eu li aqui o versículo 17 do capítulo 3. A gente nem leu hoje, né? Mas a gente terminou o último encontro lendo, né? Do mês passado. E aqui fala assim, ó. E foi batizado Jesus, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. Então, vamos pensar aqui no prático, né? Então houve uma situação ali do batismo, né? Ou seja, uma rendição pública, e daí abre os céus, e daí vem o Espírito como uma pomba, certo? Calma aí. Sim. E daí diz assim, ó. E veio sobre Jesus, certo? 16. E 17 fala: e uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado. Então, ou seja, a voz não foi do Espírito Santo, a voz foi do Pai, certo? Então, olha que forte. Por quê? Porque o Pai enviou o Espírito Santo e falou para o Espírito Santo: esse aqui é o meu filho amado. Não faz sentido? Tá entendendo a lógica? Não? A lógica aqui. Batizando, eis que abriram o céu e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. Então, ou seja, o Espírito está vindo para Jesus. E o Pai está falando: ele é o meu filho amado. Então, a percepção que eu tive hoje, um ganho, talvez para a gente ruminar, né? É esse, porque no versículo seguinte, no 14, fala: e o Espírito levou ele para o deserto. Então, eu consigo pensar isso numa cena como apontando. se assim, olha, o pai está dizendo: esse daqui é o meu filho amado. E daí o Espírito vem e leva ele para o deserto, entendeu? Então, ou seja, o pai está falando: treina meu filho. O pai está falando: agora chegou a hora dele se revelar, entendeu? Então faz muito sentido o que ela acabou de falar de tipo assim, está para se tornar, porque o se tornar, nós que somos filhos herdeiros, na verdade é a manifestação de quem nós já somos no espírito, né? Então, eu creio sim que o Senhor era totalmente divino, mas eu creio que ele, no deserto, totalmente homem também, né? No contexto de ser tentado para passar pelas provações. E daí, quando você vê essa transição, me chama a atenção, porque depois do deserto, a gente vê ele pela primeira vez em 4:17, começou ele a pregar o evangelho do reino. E daí ele foi para a sinagoga. Você começa a ver um movimento acontecer. Daí a multidão vem e ele começa a curar, entendeu? Então talvez isso seja um ganho para todos nós, porque a partir do momento do nosso posicionamento para com o Pai, né, o Pai revela quem nós somos e o Espírito nos forja para que a gente possa cumprir uma obra. Eu creio nisso. Sim. E só para completar, aí depois lá no capítulo 5, né, quando ele está no sermão e aí ele fala que ele não veio revogar a lei, mas cumprir, e ele começa a completar tudo que foi dito aos antigos, né? Então, aquilo, todos mencionaram aqui, né? Aquilo que era lei, e ele sobrepõe e sobe a régua, né? Como o Rafa fala. Sobe a régua daquilo que a gente tem que fazer.
eu acho que isso complementa assim aquilo que eu tinha falado sobre não é sobre fazer. E os religiosos, eles sabiam muito bem o que tinha que ser feito. Quando Jesus ele vinha e sobrepunha cada ponto, ele estava falando sobre se tornar algo. Então, não era sobre eu fazer o que é certo, o que é errado, uma regra, uma regra. Eles estavam acostumados com regra e com punição. E Jesus vem e fala sobre o seu ser se tornar algo, né? A origem, né? É sobre se você se tornar filho. Então, eles se relacionavam com Deus como servos, né? Como escravos. Então, Jesus vem e fala: você tem que se tornar algo. Não é sobre fez ou não fez, é sobre você amá-lo ao ponto de ser transformado, amá-lo ao ponto de suas ações serem um reflexo disso, né? Então, é muito profundo, assim, né? É isso, acho que era isso. Amém. Miriane levantou a mão. Então, eu queria falar, eu gosto dessa passagem de Jesus, quando ele vai ao deserto, ele é levado ao deserto, porque eu acho interessante aquilo que o Rafa falou. Eu disse, e o Rafa vai falar aquilo que eu falei, que eu ia falar. Eu acho incrível, eu acho interessante quando o batismo de Jesus, que quando vem a pomba, né, e vem essa voz, e ele fala, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Aí quando chega no deserto, o diabo chega justamente falando, tu não é filho de Deus. Entendeu? Isso me chama a atenção, porque o pai afirmou o filho. E quando chega lá, Jesus ele sabe quem ele é. Ele é filho de Deus. Ele foi afirmado pelo pai. Foi afirmado pelo pai. Então, para mim, isso é extraordinário. Quando eu olho isso aqui, o pai primeiro afirma o filho. E o filho vai para o deserto porque ele já foi afirmado pelo pai. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E quando o diabo vem, ele usa a palavra porque ele sabe muito bem quem ele é. Entendeu? Ele sabe muito bem quem ele é no pai, quem o pai é nele. Né? E uma das coisas que também nós temos que saber, nós somos filhos. Quem nós somos no pai? Quem o pai é em nós? Isso me chama, isso para mim, essa passagem para mim é extraordinária em relação a isso, né? Quando fala sobre a tentação de Jesus. E antes disso, o que aconteceu com Jesus no batismo, sabe? Não tem, para mim, quando eu vejo ele falando sobre isso, no versículo 17, quando o pai vem e afirma ao filho, este é meu filho amado, este é meu filho querido, que me dá muita alegria. E quando eu olho, ele permite que nós passemos por tentações, porque para nós, primeiro, nós sabemos quem nós somos nele. Nós somos seus filhos. E como seus filhos, ele está conosco. A única coisa que nós temos que fazer é usar a palavra, né? Viver a palavra mesmo. Né? Então, ou seja, todas as tentações que vier, elas não nos atingirão, porque nós estamos firmes na palavra. Nós sabemos quem somos no Pai e quem Ele é em nós. É isso. Amém, glória a Deus. Obrigado. Ele demais, né? Não tinha me atentado a isso. Realmente, o inimigo ele vem afrontar exatamente aquilo que fomos firmados, né? Que o Senhor firmou em Cristo. Forte. Amém, Risodete. Contigo. Pode clicar no microfone. Clica mais uma vez. Cliquei. Eu estava ouvindo, né, o que ela estava falando, aliás, tudo, né, que todo mundo estava falando, e uma coisa, assim, que, não sei, tem pregado muito isso, de que como nós somos filhos de Deus, é como se a gente fôssemos blindados, né? Nada de ruim acontece, porque Deus protege, tem um anjo que acampa ao nosso redor e nos livra de todo o mal e uma série de coisas. Só que, se nós tivéssemos essa vida de não acontecer nunca nada, de que maneira a gente ia se fortalecer, né? Por que a criança aprende a andar? Porque ela levanta, ela cai, levanta, ela tenta várias vezes, até o dia que ela firma os passos. Da mesma forma somos nós. Então, assim, nós somos salvos, eu imagino assim, eu sinto assim. Eu não sirvo a Deus para ser salvo. O meu motivo maior
sabe? Eu me sinto assim, constrangida pelo amor de Deus. É um amor tão grande, sabe? Foi um sacrifício tão grande, é algo tão extraordinário, que ainda, eu sempre digo, ainda, sabe, que não tivesse inferno, ainda que fosse todo mundo salvo, eu jamais queria abrir mão dessa vida que eu tenho com ele, sabe? Seria maravilhoso se todo mundo fosse salvo. Para mim, oh meu Deus, como seria bom todo mundo. Mas eu nunca queria abrir mão desse relacionamento que eu tenho com Deus, porque isso é algo extraordinário. Porque por mais dificuldades que eu tenha passado, por mais tantas e tantas coisas muito difíceis, desde a minha infância, né, quando eu tinha 4 anos, que eu fui abusada por um tio, e muitas outras coisas que de lá acontecem até hoje, é, eu sei que Deus tem um propósito nessas coisas. Eu sei que foi isso que me fez ser a mulher que eu sou hoje, sabe? Amém. Uma coisa que você falou assim, aliás, uma menina falou aí no início, falando essa questão de você dizer o sim e o não, como se não houvesse meio termo, né? E às vezes as pessoas querem ditar para você ou dizer alguma coisa que é dessa forma, quando o Espírito Santo está falando com você é uma outra coisa. E aí a gente fica, mas poxa, não, mas fulano está dizendo, mas que assim, assim, assim. Mas Deus não está falando. Naquele momento não é para você aquilo ali. Entendeu? É você esperar o tempo de Deus. E isso, eu falar aqui rapidamente, isso aconteceu, tem acontecido comigo. E nesses últimos dias eu tenho falado de uma forma tão intensa, porque eu sempre fui muito ligada com essa questão de missões. E eu me cobro muito, sabe? E depois eu fiquei, Deus falou comigo, o Ministério de Jesus foi 3 anos, gente. Foi 3 anos, entendeu? E olhe que enquanto houver mundo, esse ministério vai ser passado de pessoa para pessoa. Então, assim, eu não tenho que me cobrar. Ah, eu estou com 61 anos, meu Deus, e agora? Sabe? Durante esses anos todos foi pouco que eu fiz, eu poderia ter feito. Eu não posso ficar nessa agonia. E aí Deus vai colocando as coisas, elas vão se encaixando sem você mover nada, é impressionante, sabe? Às vezes é como se Satanás achasse assim, poxa, eu venci, sabe? Ou então a gente pensa assim, poxa, eu acho que eu estou sendo vencida, eu não vou conseguir esse objetivo, eu coloco tanta minha vida no altar de Deus, eu digo, Senhor, faça a tua vontade, e por que que as coisas não estão acontecendo? E aí Deus foi acalmou, me deixou doente 3 dias e foi falando comigo, falando comigo. Sabe quando uma coisa está travada, sabe? De um tempo para cá. E de repente Deus abre assim e vai mostrando tudo. E as coisas vão se encaminhando de uma forma tão extraordinária. Eu digo, Deus, eu creio que o que eu lutei a minha vida inteira, o que eu sempre sonhei, o que eu coloquei minha vida no altar, e eu sempre tentei, o que eu sempre quis, vai acontecer a partir de agora. Não que não tenha acontecido antes, mas eu digo assim, de uma forma mais efetiva. E essa sabedoria que muitas vezes a gente não tem, mas que a gente, por mais que você esteja lá no fundo do poço, se sentindo assim, né? Porque nós somos filhos de Deus. Mas eu digo o sentimento como ser humano, a gente tem que ter essa certeza que Deus está conosco. Independente de qualquer coisa, Ele jamais nos abandona. E que seja o que for que a gente esteja passando, é só para nos fazer mais forte. E que nem tudo que nos vê é Satanás, não. Deus permite, porque Ele não tem autoridade sobre as nossas vidas sem a permissão de Deus, né? Como Jesus, primeiro Deus foi e falou com Jesus, esse é o meu filho. Depois o Espírito Santo levar, se tu és, mas ele sabia que ele era. É como eu, é como nós aqui. Não adianta ele falar o que ele quiser. Eu sei que eu sou filha de Deus, independente do que vai acontecer comigo, entendeu? Se eu vou ser torturada, se eu vou ser morta, se eu vou ser o que for, eu peço a Deus, eu não quero abrir mão da minha fé. Pronto, eu não vou. Não é só querer, né? Eu não vou. Né? E às vezes a gente quer só o bem bom e não é assim. Eu acho que é bom ter problema, é bom ter dificuldade, você fica forte. A Bíblia deixa mais. Amém. Amém. Glória a Deus, que bênção, gente. Nossa, vocês me ministraram hoje. Hoje eu fui edificado, hein? Amém. Olha, eu vou falar uma coisa, né? Você vê como é que o Espírito ele vai conduzindo e nos ministrando no corpo? Agora um ponto que me faz assim concluir, não que o objetivo aqui seja eu ter que concluir, mas assim, só para a gente poder passar agora para o partir do pão, né? A gente vê que tudo isso aconteceu pelo simples fato de Jesus assumir a posição daquilo que o Pai já tinha afirmado, né? Então, isso pode ser simples como essa reunião, entendeu? Então não foi bênção esse encontro?
Agora imagina se a gente tivesse falado, pô, não vamos fazer não. Não teria esse monte de compartilhar gostoso, prazeroso do Senhor, né? Agora eu queria que vocês pensassem, será que no ambiente que vocês estão inseridos, na casa, na família, nos amigos, será que não tem, talvez, o Senhor querer mover e fazer algo nesse sentido? Então só precisa se posicionar, bem simples, né? Confiar na palavra, confiar que o Espírito vai conduzir e a gente aprender esse processo do partir do pão, amém? Então, gente, não sei se vocês conseguiram separar aqui, a gente separou um cálice e um pão. Se você não tem aí um suco de uva, um vinho, um pão, você puder pegar qualquer outro elemento só para que a gente possa significar esse momento de partir do pão. Amém. Quero fazer isso com vocês, amém? Queria pedir para Pri orar e ler. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Por semelhante modo... Não, é capítulo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Vamos orar e consagrar esses elementos ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento de comunhão, de desfrutar da tua palavra, de saber que o Senhor é presente aqui nessa reunião, na casa de cada um, Senhor. Nós não estamos fazendo um rito, nós estamos cultuando aquele que vive eternamente dentro do nosso ser hoje. Amém. Nós queremos que essa vida entre no nosso ser, Pai, para que a gente se lembre do que o Senhor fez por nós, para que a gente anuncie a tua morte até que o Senhor venha. Pai, que realmente a nossa consciência seja ampliada de quem o Senhor é, do que o Senhor já fez por nós e daquilo que o Senhor, para onde o Senhor está nos conduzindo, para esse caminho de maturidade, Senhor, de humildade, de santificação. Em nome de Jesus, eu peço que ao comer desse pão, a gente possa, Senhor, ter um entendimento pleno, Pai, da morte, da ressurreição e que isso gere vida em nós, porque esse pão, ele não é a representação do teu corpo. Nós lemos aqui que ele é o seu corpo. Então, que a partir de agora, esse elemento se torne o seu corpo. E esse cálice é a nova aliança, Senhor. Por isso, nos traz entendimento que de maneira física, ao comer e beber, o teu corpo entre nós e a tua aliança faça parte da nossa vida. E nós comemos e bebemos também pelos que não podem nesse momento, Senhor. Pelos que estão na igreja perseguida, em países, Senhor, que não conseguem se encontrar, não conseguem cear, Senhor, não conseguem estar juntos pela perseguição. Os que estão nos hospitais não conseguem nesse momento. Nós temos por eles, pelos nossos irmãos, somos um com eles, Pai. Somos um corpo, Pai. E queremos que o Senhor possa tecer esse tecido de amor entre nós, nos unindo, Senhor, nos unificando, Pai, no Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Podemos comer em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, Senhor. Obrigado pela comunhão, obrigado porque a gente tem discernido o corpo. Amém, Senhor. Discernido a igreja, os nossos irmãos. Amém. E agora a gente quer, Senhor, pegar esse cálice
Amém. declarando, Senhor, a nova aliança. Amém. Então, fecha os teus olhos por um momento, que você possa se lembrar dessa nova aliança. A palavra diz que a gente vai fazer isso para que a gente traga à nossa mente a morte dele até que ele venha. Então ele pede para que a gente se lembre da morte dele, o sacrifício dele, para que a gente todas as vezes lembre que o sacrifício não foi em vão. Ele se entregou por uma nova aliança, para te alcançar, para te tocar. Então nós te agradecemos, Senhor, por esse sangue da nova aliança, esse símbolo. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Vamos cear. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos. Então, assim, muito bênção, né? A gente quis fazer isso porque a gente sabe que o Senhor nos conectou e a gente tem o desejo que todos nós sejamos formados, edificados, aperfeiçoados para que a gente possa, na nossa cidade, na nossa família, no nosso congregar localmente, expressar isso. Então eu creio que todos aqui conseguem fomentar, fluir dessa mesma maneira. Então ore por isso, sem peso, né? Como a Risodete falou, mas desejando estar sensível aos sinais para que a gente possa multiplicar. Amém? Vamos colocar no momento Gente, de oração? para a gente terminar, eu senti do Senhor de fazer algo, tá? Eu quis fazer a ceia antes aqui, mas assim como Jesus, né, nesse processo, a consequência natural dessa transição do Senhor foi a multidão se chegar e as curas começarem a acontecer. Eu senti da gente ter um momento de oração aqui, né? Porque a gente falou, né? Da palavra, da comunhão, do partir do pão e da oração. Então a gente já teve a palavra, já teve a comunhão, que foi o nosso compartilhar, né? Muito gostoso essa comunhão. Teve o partir do pão e agora a oração. Então, o que eu queria fazer com vocês aqui, tá? Eu acredito que é importante todos nós exercitarmos. Todos nós. Então, eu não queria que ninguém saísse daqui sem exercitar. Então, o que eu vou fazer? A gente vai encerrar agora, né, a reunião aqui coletivamente. Mas antes de você desligar, se você puder ter esse tempo, a gente vai fazer salas menores aqui, de 2 a 3 pessoas. Queria pedir para que nessa sala menor, rapidamente, quem não compartilhou, se quiser compartilhar algum ganho, compartilha. Mas eu queria que um orasse pelo outro. Amém? Então, como que a gente vai fazer esse processo de... Como é que a gente vai fazer esse processo de oração? A gente vai fazer o seguinte. Então, um vai começar, né? Trazendo alguma vulnerabilidade ou alguma situação para que o grupo interceda. Daí, uma pessoa vai orar pelaquela pessoa que... É que de 2 em 2 seria mais É que não vai simples. dar, porque tem vezes que não dá na sala simultânea de 2. Então vai ser 3 e algumas salas vai ter 2, tá? Um compartilha a necessidade, o outro ora. O que orou, compartilha a necessidade, o outro ora. Assim, todos compartilham, todos oram. Daí sempre o que não orou, ora pelo anterior. Amém? Quem topa? Se por acaso alguém aqui eventualmente não possa abrir o áudio, amém. Você escreve no chat e o grupo ora por você, tá? E daí a gente não volta pra cá, a gente já encerra aqui, tá bom? Gente, Deus abençoe. Eu vou abrir os grupos aqui. Gostaria muito que vocês tivessem esse exercitar de todos orarem uns pelos outros, tá? E vamos ter essa liberdade de também abrir as vulnerabilidades aí, situações específicas para que a gente possa interceder um pelo outro, tá? Então, criei a sala aí. Clica no botão azul, por favor. Só clicar no botão Join ou Ingressar. Enquanto isso, eu vou ajustar para ver se todo mundo entra numa sala. Beleza. É que tinha gente que não estava participando.